Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós estamos recebendo a pré-candidata a deputada estadual pelo PHS, Juliana Salles, que faz parte do movimento Renota BR. A Juliana, que é arquiteta e urbanista, ela que é de Nova Lima, daqui da região metropolitana, e pela primeira vez entra numa disputa política, numa campanha política. Juliana, bom dia, obrigado por você estar aqui presente. Bom dia, Safia. Em primeiro lugar, você é a única liderança mulher que foi escolhida pela Nova BR aqui para Minas Gerais. Exatamente. Né, em todo o estado. E eu queria saber de você o seguinte: nesse mundo em que se falam tanto do empoderamento das mulheres, que as mulheres agora estão empoderadas, um discurso aí muito, às vezes até machista, colocando a mulher como se ela estivesse muito empoderada, pelo contrário. Quais são as dificuldades que você vê como mulher em participar de um pleito político tão difícil quanto uma campanha a deputado estadual? Primeiramente, bom dia, Safia. Bom dia, Delma. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Eu estou muito feliz de participar aqui do Café com Política com vocês. E deixa eu te contar uma coisa. A política é um campo muito machista. É um campo muito difícil para nós, mulheres, ocuparmos. Primeiramente, por questões históricas. Nós conseguimos o direito ao voto tardiamente. E, como consequência, temos a baixíssima representatividade das mulheres no cenário político. Para você ter uma ideia, no Congresso Nacional, dos 531 deputados, nós temos nem 10% de mulheres. Na Assembleia Legislativa, das 77 cadeiras, apenas 6 deputados estaduais. Lá em Nova Lima, na Câmara Municipal, das 10 cadeiras, nenhuma é ocupada por mulher. E esse desafio se dá porque existe o machismo, existe o desafio das mulheres adentrarem a esse espaço político por acreditarem que esse espaço não é delas. E também por questões de que os partidos não incentivam candidaturas femininas. Quando a gente vai analisar as composições partidárias e a distribuição, por exemplo, do tal do fundo partidário, há partidos que, inclusive, distribuem mais dinheiro para os candidatos do que para as candidatas. E essa questão também das cotas de 30% destinadas a um gênero, e no caso, vai para as mulheres, não fez com que isso incentivasse as mulheres a participarem da eleição, participarem da política. Simplesmente foi candidatas laranjas, né? E maquiou essa representatividade. Mas eu te pergunto, essa necessidade de criar cotas para que mulheres sejam candidatas, você acredita que isso é um incentivo ou isso só aumenta o posicionamento machista em relação às mulheres, que para mim deveria ter o mesmo direito, igual, não deveria ser necessário uma cota para que elas tivessem essa representação? Ou você diria que exatamente por ter essa cultura machista é tão difícil ela conquistar o espaço dela que hoje é necessário a mulher se valer de cotas para isso? Eu acredito que a cota é uma ferramenta importante, sim, para que a gente garanta a participação da mulher na política. Mas, antes de ter a cota, a gente precisa incentivar, educar a população de que o lugar da mulher também é na política. Então, assim, cota por cota, somente isso não vai fazer com que as mulheres ocupem o espaço da política. Tanto é que não aumentou a nossa representatividade nos quadros políticos, mesmo com essa cota. É isso. Tá certo. Juliana, você é arquiteta e urbanista. O que você acha que, como deputada estadual, você pode melhorar para o mineiro em relação a isso? Porque a gente tem tido aí, lógico, sempre quando acontecem os fatos ruins, os próprios jornalistas, a própria imprensa costuma caminhar para esse lado. Nós tivemos, infelizmente, essa semana aquele prédio que caiu, prédio abandonado, pessoas morando em situação de risco, e de repente fizemos uma matéria aqui em Belo Horizonte e descobrimos aí milhares e milhares de prédios que são também tomados, invadidos. O que pode ser feito numa política a nível estadual para se melhorar a questão da moradia no estado de Minas Gerais? Muito boa essa pergunta, Sapia. Eu acredito que todo arquiteto urbanista tem uma responsabilidade social enorme e que passa pelo campo político. Nós precisamos de mais arquitetos e urbanistas candidatando-se para garantirmos cidades melhores para se viver. E para garantirmos também que as leis sejam cumpridas. Porque hoje, se a gente for cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as nossas leis, a gente vai garantir, inclusive, para a população moradia digna. Porque é direito de todo cidadão ter moradia. A gente não veria, por exemplo, esse déficit habitacional no nosso estado, que é de mais de 500 mil moradias. Não veríamos um déficit habitacional que é de mais de 100 mil moradias só na região metropolitana.
E há políticas públicas e ferramentas que fomentem a habitação de interesse social. É preciso somente fazer com que a lei seja cumprida. Nós temos aí, para ser aprovado na Assembleia Legislativa, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que trata do planejamento dessa região metropolitana, desses 34 municípios, e que tem, inclusive, diretrizes, instrumentos para fomentar a habitação de interesse social e para reduzir esse déficit habitacional. É simplesmente fazer as leis serem cumpridas. Juliana, você está se candidatando pela primeira vez, né, pelo PHS, mas você integra o movimento Renova BR, né, que é uma novidade nessa eleição, fazendo um trocadilho com o nome. A gente recebeu aqui já o Coronel Bianchini, foi nosso entrevistado no Café com Política, ele que é do PRB, mas também está no movimento. O que foi que te atraiu no Renova BR, Juliana, que fizesse com que você quisesse participar dessa eleição, já assim fazendo parte de um movimento como esse e não manter sua candidatura apenas relacionada à sua legenda, que é o PHS? Eu sou uma ativista política desde que eu me entendo por gente. Eu acredito que a política é a principal ferramenta de transformação para, inclusive, garantirmos direitos iguais. E eu vejo que o caminho de fazer política, por vezes, ele é muito solitário. Quando eu vi o Instituto Renova Brasil, que é uma escola de formação política para novas lideranças, eu vi ali uma oportunidade de me conectar a pessoas que pensam como eu, que acreditam que a política é importante, que acreditam que precisamos fazer política de forma diferente. E ali eles fizeram um processo seletivo, que foram mais de 4 mil pessoas inscritas de todo o Brasil, e eles selecionaram 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 6 mineiros, e desses 6 mineiros eu fui a única mulher. E ali nós recebemos um curso de formação extensa, um curso de formação política, onde temos aulas de direito eleitoral, teoria geral do Estado, poder legislativo, desafios da saúde pública, desafios da educação básica. É um curso que eu acredito que todo político deveria fazer. E nós assumimos também um compromisso com o Renova BR de que, se caso viermos a sermos eleitos, nós temos que combater irrestritamente a corrupção, nós temos que acabar com as mordomias dos políticos, porque é um absurdo o quanto que custa um político hoje em dia. Um deputado estadual tem um salário de mais de 25 mil, uma verba indenizatória de mais de 27 mil para arcar com os custos de deslocamento, para arcar com despesas de alimentação. Um deputado ter auxílio moradia, gente, de mais de 4 mil reais, sendo que tem gente que não tem onde morar. É o que o Sapia falou, sabe? Tem gente que não tem onde morar, tem gente que precisa ocupar lugares na cidade que são lugares inseguros, lugares que não são viáveis para se habitar e para construir. Então, assim, o Renova, para mim, foi um movimento onde eu me encontrei. Encontrei com pessoas que, apesar de ideologias diferentes, apesar de partidos diferentes, acreditam que a renovação é política. E a renovação não é trocar 6 por meia dúzia, não. É renovação de princípios. E isso a gente precisa muito na política, tanto nacional, como estadual e como dos municípios mesmo. Juliana, nós recebemos aqui essa semana, o pré-candidato a deputado federal pelo PRB, o Coronel Bianchini, que faz parte do Renova BR também, assim como você. E a mesma pergunta que eu fiz para ele, parecida, vou fazer para você. No caso do partido dele, é uma outra pessoa. Mas no caso do seu partido, o presidente, no caso do partido dele, também o presidente do partido dele. Mas no caso do partido do qual você é filiado, o PHS, o presidente do seu partido, ele, além de ser deputado federal, alguns fatos aí meio que mancharam a ética ou a idoneidade. Ele tem um cargo na CBF, que recebe até mais do que o salário que ele tem de deputado, que é uma incongruência, porque ele deveria receber um ou outro. E, além disso, ele é o responsável por ter dado o título de cidadão honorário ao Eduardo Cunha. Num tempo recorde ele conseguiu isso aí. Então ele era até chamado de filho do Cunha, aquela coisa toda, uma brincadeira pejorativa em cima dele. Como é que é difícil para você escolher um partido? Porque você vai num partido e tem um problema com o presidente, no caso, falando do Bianchini. No caso do seu também tem. Você vai para um outro, Renova. Mas como é que você vai ir ser do Renova e ir para um MDB da vida, ir para um DEM da vida? Como é que fica a situação na hora de escolher o partido? É o momento mais difícil para qualquer pessoa que queira concorrer a um cargo eletivo. Porque hoje a nossa Constituição ela exige que qualquer cidadão que queira concorrer a um cargo eletivo precisa se filiar a uma sigla partidária. E nós temos hoje no Brasil 35 partidos políticos, que para mim é nada mais, nada menos que uma sopa de letrinha. Eu não me identifico com nenhum dos 35 partidos. Eu adoraria que no nosso país fosse permitido candidaturas avulsas, candidaturas independentes, que o cidadão não precisasse se filiar a um partido político. Existe um caso no Distrito Federal que um advogado conseguiu uma liminar, né? Exatamente. Eu acho que a gente
a gente precisa avançar nesse sentido, permitir candidaturas avulsas, porque hoje a gente analisa os partidos e vê que todos eles têm problemas, todos eles têm figurões que respondem na justiça por alguma coisa, mas eu acredito que eles têm que responder, sim, pelos atos deles. Eu não vou responder pelos atos deles, né? Claro. Eu sou uma pré-candidata independente, abrigada no PHS. O PHS permitiu que eu seguisse de maneira independente, com os meus valores e os meus princípios. O vereador Gabriel Azevedo fez isso também quando Sim. entrou no partido. Né? Ele se elegeu tal, e depois ele assinou uma cláusula de independência, Né? junto com o partido. Está documentado. Você tem essa cláusula também? Ainda não. Inclusive, o Gabriel é um dos professores lá do Renova Brasil. Para mim, é um político exemplar e eu tenho um profundo respeito e admiração por ele. Juliana, então fala pra gente assim, você disse que não se identifica com nenhum dos partidos, você está abrigada no PHS, mas então qual vai ser a sua bandeira na campanha? Se eleita, você pretende, qual vai ser o seu carro-chefe, né? O carro-chefe do seu mandato, se você conseguir ser eleito? O carro-chefe do meu mandato é defender cidades melhores para se viver. E quando eu falo defender cidades melhores para se viver, significa defender uma saúde de qualidade, significa defender uma educação de qualidade, segurança pública, moradia, porque não adianta nada a gente ter cidadãos que tenham medo de sair de casa por causa da violência urbana. Não adianta nada nós termos cidades em que uma pessoa que mora em Raposos e que tem que passar por Nova Lima e para chegar em Belo Horizonte para procurar emprego, tem um transporte público péssimo. Não adianta nada a gente ter hoje pessoas que sequer tenham onde morar. E defender cidades melhores para se viver é principalmente combater a corrupção, porque hoje a corrupção mata. Tem gente morrendo hoje nas filas dos hospitais. Hoje a corrupção faz com que não tenham-se vaga nas creches, nas escolas, a qualidade do ensino. Então, assim, a gente precisa combater a corrupção, a gente precisa combater as regalias dos políticos. Como eu falei no início, o quanto a Assembleia Legislativa gasta com auxílio moradia, com verba indenizatória. Gente, é dinheiro demais. Verba indenizatória, se todos os 77 deputados estaduais gastarem por mês a verba no total de 27 mil reais, a gente está falando de 25 milhões ao ano, gente. Isso é muito sério. Então, quando eu falo que eu quero defender cidades sustentáveis, cidades melhores para se viver, é defender cidades que garantam o acesso à saúde, à educação, à moradia, à mobilidade urbana e que combata a corrupção. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vou te convidar outro dia para a gente bater um papo sobre Smart Cities, né? Que é bem legal, né? Bacana. Conversamos com a pré-candidata a deputada estadual pelo PHS, Juliana Salles, que faz parte do movimento Renova BR. Uma boa sorte nessa sua longa caminhada. Só um detalhe aqui, viu, Dalma? Dos 35 partidos hoje no nosso país, só 3 são presididos pelas mulheres. Tá bom de aumentar esse número aí. Juliana, tá bom de aumentar esse número aí. Precisa e muito. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui no Café com Política. Um bom dia para você e um bom volte dia outras para vezes. todos. Muito obrigada.